Atrasos de projeto, custo muito maior do que o previsto, geralmente estão com problemas na fase de implementação. Essa é a fase que 90% dos projetos vão gerar atraso, vão gerar algum tipo de desperdício. Então, é um sistema que demora muito mais para ser implementado, gasta muito mais, é uma adequação de projetos, de processos que não sai exatamente como esperado, é uma contratação de um novo funcionário que não foi muito bem integrado, não teve treinamento, não entendeu as expectativas da sua função, que dão problema. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o I do DMAIC, a quarta etapa dessa metodologia que nós estamos explorando, o implementar. E é muito bom ter você por aqui. Eu sou o Ronaldo Camargo, consultor de melhoria de processos, consultor de empresas há mais de 5 anos. Eu aplico essas ferramentas que eu trago aqui para vocês e eu tenho certeza que para você, profissional de qualidade, de melhoria de processos, consultor de empresas, isso vai servir, vai te ajudar bastante, tá bom? Então não deixe de acompanhar aqui o canal e seguir os outros vídeos também. Vídeo, nós vamos olhar especificamente para a fase de implementar, olhando para o planejamento da implementação, para a percepção da mudança nos colaboradores na sua empresa, para um aspecto muito importante que são os eventos Kaizens e como fazer o acompanhamento propriamente das mudanças. E o primeiro passo é justamente o planejamento dessa implementação. Bom, o que nós queremos com o planejamento? Garantir que o processo que vai ser implementado ele está validado. Essa é a primeira coisa. Ou seja, a gente precisa garantir que os patrocinadores, quem está bancando ou patrocinando aquele projeto, aprovou. E essa é uma etapa importantíssima, porque é com o aval do patrocinador que a gente vai conseguir executar as coisas, que as pessoas vão ver que é importante e que precisa realmente ser feito. Então, uma primeira dica é o seguinte: evite cair na dispersão. Na fase de medir e mapear e na fase de analisar, foram levantados vários problemas e várias soluções. Agora, a gente não necessariamente vai implementar tudo de uma vez. A gente precisa ser simples e escolher alguns principais objetivos ao redor do fluxo. O ideal seria a gente escolher uma solução, trabalhar nela, implementar ela e aí depois ir seguindo na sequência de prioridades. A gente precisa sempre envolver as pessoas que vão participar. Se a gente já pegou, já validou o fluxo e obteve a aprovação do patrocinador, é também importantíssimo que a gente pegue essa aprovação e validação de quem vai executar na prática, né? Porque senão a gente vai ficar discutindo e planejando dentro de uma sala de reuniões e quando chegar para a pessoa que vai fazer, ela vai falar, mas não falaram comigo, ninguém me envolveu com isso, eu não estava sabendo, e aí a tendência é que ela seja mais resistente. Então é importante envolver as pessoas. A terceira etapa no planejamento é a gente antecipar necessidades, recursos, pessoas, investimento, o que a gente precisa antecipar para poder fazer essa implementação. É isso que a gente chama de pré-Kaizen. E aí entra a quarta etapa da gente conseguir fazer, idealmente, uma coisa de cada vez. Por que a gente olha para uma coisa de cada vez? Porque mudando um aspecto, a gente consegue avaliar se esse aspecto foi positivo ou não, qual foi o impacto dele, tanto nos resultados, no indicador, quanto no processo como um todo. Porque quando a gente muda várias coisas, quando a gente faz uma mudança completa num fluxo de uma vez, é um pouco difícil conseguir avaliar objetivamente se aquela implementação foi boa ou não, porque mudaram-se muitas coisas. Então fica um pouco confuso da gente conseguir reajustar o caminho. E aí eu pergunto para você, né? Como você acha que as pessoas percebem a mudança? Será que as pessoas veem a mudança como uma coisa fácil, simples, tranquila ou não? Né? Qualquer um que tentou mudar alguma coisa, seja no trabalho ou na sua vida pessoal, sabe que a mudança não é tão fácil assim. A gente tem já rotinas e mecanismos que fazem com que a gente repita mais ou menos o que a gente já vinha fazendo. E quando a gente quebra isso, quando a gente quebra essa rotina, é claro que as pessoas vão se sentir um pouco desconfortáveis. Então vamos olhar como as pessoas percebem essas mudanças em uma situação de uma cultura estável, uma cultura que já
tem as suas características, uma empresa que já tem alguns anos de estrada, já tem pessoas que estão lá há algum tempo. Pessoas que podem dizer assim, as coisas sempre foram assim. Então, 10% da quantidade de pessoas geralmente vão aceitar uma mudança de imediato. Quando a gente propõe alguma coisa, as pessoas olham e falam, nossa, que legal, vamos fazer, vamos tentar. 20% das pessoas aceitam as mudanças com um pouco de convencimento. Ou seja, a gente precisa parar um pouco, conversar, explicar de onde veio aquela mudança, o que a gente quer com ela, o que vai acontecer, tranquilizar a pessoa, mas ela aceita. 40% das pessoas vão aceitar com muito convencimento. A gente precisa mostrar números, mostrar indicadores, provar por A mais B que aquela mudança vai dar C, e aí então a pessoa começa a aceitar, mas ela resiste bastante. E 30% das pessoas elas só aceitam a mudança quando ela for bem sucedida. Ou seja, não adianta a gente tentar convencer essa pessoa, não adianta a gente tentar provar por A mais B que vai dar certo, ela só vai aceitar quando não tiver mais jeito e a coisa já está funcionando e agora não tem mais o que fazer. Então eu te pergunto, quem você focaria nesse cenário? Em quem que você olharia e falaria, bom, eu vou pegar essas pessoas para mim e vou trabalhar aqui para elas me ajudarem com a mudança? O normal é as pessoas olharem para os 40% que aceitam com muito convencimento e mesmo para os 30% e quererem trabalhar com essa faixa de pessoas, esse tipo de pessoas. Acontece que isso desgasta muito, leva muito tempo e não vai gerar uma tração no projeto. Ou seja, esse ciclo do DMAIC vai levar muito mais tempo se a gente tentar ficar malhando com ferro frio nessas pessoas que vão precisar de muito convencimento ou que não vão aceitar mudança. Então, cabe ao gestor do projeto olhar para os 10% que aceitam de imediato, explicar para eles, eles já aceitaram, muito bem. Olhar para os 20% e puxar essas pessoas para o seu lado. Convencer elas com um pouco de convencimento que é necessário, e aí você já tem pelo menos 1/3 das pessoas aceitando as mudanças. Com essas pessoas, a gente consegue ir progredindo e ir gerando o que eu chamo de tração no projeto. Então, uma dica para a fase de implementação é focar justamente nesses dois que estão em vermelho. E o que acontece quando as coisas mudam no ambiente corporativo? Normalmente, a gente vai ter uma situação atual, né? É a fase do medir e do mapear. Essa situação atual é o que a gente chama de status quo. É o normal, é o dia a dia, a nossa rotina sem ter influenciado ela. É o que a gente chama de cenário atual, situação atual. E a gente espera que com alguma mudança no nosso fluxo, no nosso processo, o desempenho seja maior lá no futuro. Ou seja, vai passar um certo tempo e a gente vai migrar de uma situação atual com desempenho inferior para uma situação futura com desempenho melhor. Se a gente levava X ou 2 dias para produzir um certo item, a gente espera que produza agora com um dia e meio. Se a gente tinha uma produtividade de 10 peças por hora, a gente espera que seja 11 ou 12 ou 15. Enfim, a gente tem uma expectativa de um desempenho sempre melhor no futuro. Acontece que esse desempenho ele não sai do atual para o futuro numa linha reta. Muito pelo contrário. A tendência do desempenho ao longo de uma implementação é que ela caia. A tendência é que o desempenho caia ao longo do tempo. Então, no começo, a gente vai ver o desempenho pior do que estava antes. Por quê? Porque as coisas ainda estão se encaixando, as coisas ainda não estão rodando como uma rotina. A gente precisa de uma energia e uma atenção muito maior no começo para que o desempenho volte ao mesmo patamar do atual e ele suba. Então, essa região de queda do desempenho após uma primeira implementação é o que a gente chama de abandono. Ou seja, o processo, ele precisa, as pessoas principalmente que estão rodando o processo, elas vão precisar abandonar aquele jeito de fazer anterior. Ou seja, elas faziam alguma coisa que elas vão precisar deixar de fazer, ou elas vão precisar fazer diferente. E isso, claro que nas pessoas gera um desconforto, gera uma tensão e gera um medo. Então, essa primeira característica de uma implementação é inicialmente
perder um pouco do desempenho. Em um dado momento, as pessoas vão aceitar o novo processo, vão aceitar a nova forma de trabalho, e isso vai fazer com que o desempenho comece a subir e aí chegue até onde foi projetado ou passe do projetado, né? Mas a gente sempre tem essa gangorra aí dentro de uma fase de implementação, e é justamente esse cenário que a gente chama de vale do desespero. Esse vale do desespero é muito comum, é ali que as pessoas falam, nossa, mas antes estava ruim, mas não estava tão ruim, agora parece que piorou. É a pioria que a gente chama ao invés da melhoria. Estejam atentos para essas características, porque isso vai te ajudar a passar o vale do desespero mais rápido. Então, qual que é a função de um profissional da melhoria de processos rodando esse ciclo e fazendo implementações? É garantir que o plano foi bem feito, foi bem pensado, e garantir que tanto a fase de abandono quanto de aceitação vão ser rápidas, vão ser o menos dolorosas possíveis. Elas vão ser dolorosas? Vão continuar a ser. Mas quando a gente tem alguém que confia no plano, que fala, não, vamos lá, vamos fazer, vamos tentar, e as coisas começam a dar mais certo, mais rápido. Tá bom? Então nunca pensem que você vai implementar alguma coisa do dia para a noite, as pessoas vão abandonar o jeito anterior de fazer, vão aceitar o jeito novo e o desempenho vai estar muito melhor. Isso aí passa por todo esse ciclo. Deveria demorar muito tempo? Não. Essa é a minha posição. Não deveria demorar muito tempo. Agora, que existe, isso existe, e a gente precisa conseguir tratar isso da melhor maneira. Como é uma forma de tratar essa linha do tempo e fazer com que ela se encurte? O tradicional evento Kaizen. Eu não sei se vocês já conhecem o evento, se você já conhece o evento Kaizen, mas o que ele consiste? Ele é uma forma da gente agilizar o processo de implementação. Basicamente, a gente vai ter uma equipe focada nas melhorias, na execução das melhorias. Então, se precisar demarcar um chão de fábrica, se precisar contar algum estoque, contar ferramenta, fazer, seja lá o que for, um mutirão de limpeza, a gente vai ter uma equipe focada para isso. Não vai fazer quando dá. Não, a gente vai se programar, as pessoas vão parar de fazer o que elas fazem normalmente e vão executar as melhorias. Elas não vão executar as melhorias para sempre. Claro que não, né? Porque elas precisam trabalhar também. Então, a gente vai ter aí um evento Kaizen girando de 1 a 5 dias, a depender do tamanho da empresa, do tamanho do escopo desse evento Kaizen. A ideia aqui é que a gente tenha uma equipe com poucos recursos, com poucas pessoas, mas muito disponíveis para aquela melhoria. Essas pessoas não vão fazer outra coisa, elas vão executar o plano de ação. E a gente vai ter, como eu falei na fase de planejamento, a gente vai ter um pré-Kaizen. Esse pré-Kaizen visa antecipar tudo o que der para antecipar. Ou seja, a gente não vai chegar lá no momento de demarcar o chão de uma fábrica e falar assim, putz, precisava comprar tinta. Fulano, vai comprar tinta. Não. A ideia é que a gente antecipe e esteja tudo pronto para que as pessoas executem. Então, o pré-Kaizen vai visar antecipar todas essas necessidades. Se precisar de alguém do TI, por exemplo, está fazendo um inventário e precisa de alguém do TI para fazer algum ajuste no sistema, algum suporte, essa pessoa precisa estar disponível. Então, tudo isso você vai antecipar no seu pré-Kaizen, nas semanas que antecedem. E aí, no evento Kaizen, é sempre importante a gente marcar essas rotinas da nossa vida com uma certa cerimônia, né? Por que tem evento de casamento? Por que tem evento de batizado? Por que tem esses eventos sociais? Porque eles marcam, né? A gente veste uma roupa diferente, a gente faz uma rotina diferente. Então, no evento Kaizen é a mesma coisa, né? A gente vai fazer uma abertura, essa abertura geralmente a gente vai trazer algum diretor da fábrica, diretor do escritório da empresa, dono da empresa, vai falar algumas coisas, vai explicar por que é importante, a gente vai mostrar o que a gente quer com aquele evento, quais vão ser as ações, a gente vai propriamente formalizar essa equipe. Então, muitas vezes a gente coloca um colete diferente nas pessoas, um uniforme, uma camiseta personalizada. São essas coisas que marcam, que dão a diferença do dia a dia. É importante isso porque psicologicamente as pessoas entendem, olha, não é um dia qualquer, nós estamos em evento Kaizen. E quem está no evento Kaizen se sente importante e as outras pessoas olham e falam, olha, que legal, eu gostaria de participar do próximo evento Kaizen. Por
porque isso dá uma certa visibilidade na empresa. Então, faça a abertura, vai para a execução e depois, ao longo mesmo desses 1 a 5 dias, digamos que sejam 3 dias, no primeiro dia vai ter a abertura. A abertura quanto tempo? Sei lá, 1 hora, 40 minutos, meia hora, dependendo da situação da empresa. Aí vai para a execução. E depois, no final, no último dia, tem o fechamento. Então é importantíssimo que alguém esteja acompanhando esse evento Kaizen, normalmente é um consultor, um profissional da melhoria de processos ou mesmo da qualidade, e ele faça o fechamento. Então ele apresente para aquelas mesmas pessoas, para a diretoria, para o dono, enfim, para a liderança da empresa, quais foram os resultados obtidos, o que foi feito durante aquele momento. E aí sempre é legal a gente tirar foto. Então, se vai fazer um mutirão de limpeza, tira foto antes e tira foto depois. Preferencialmente no mesmo ângulo, porque isso dá também uma sensação muito melhor e a gente consegue fazer esse deparo, esse antes e depois, o que mudou. E aí a gente vê realmente que as coisas mudaram. Isso é muito gratificante, né? Você fazendo isso, você vai conseguir provar para as pessoas que aquele esforço todo de pré-Kaizen, de planejamento, de M, de A, de D, foram importantes, chegaram aonde eles deveriam chegar. Então, tira as fotos, faça esse registro fotográfico que vale muito a pena. E aí a gente vai entrar, então, nesse acompanhamento que engloba tanto o antes, o durante e o depois. Pessoalmente, eu gosto muito de adotar o relatório A3. Eu acho uma ótima alternativa para a gente conseguir entender da onde a gente veio, o que a gente quer, como estava, para onde a gente vai e como a gente vai medir esse progresso. Tem um vídeo aqui no meu canal com um shorts sobre o relatório A3 e eu devo gravar também alguma coisa no relatório A3. Mas para quem quer se aprofundar nesse tema de relatório A3, eu sempre recomendo o livro Gerenciando para o Aprendizado. Eu vou colocar aqui no link, se vocês quiserem adquirir, bem fácil, vocês encontram, chega aí na casa de vocês. Bom, sempre importante, se não for pelo relatório A3, por uma apresentação de PowerPoint, por um mural da empresa, a gente formalizar o que deve ser feito. Ou seja, o que vai ser feito nessa implementação. E deixar isso de uma maneira mais concreta possível. Como eu falei naquele vídeo do plano de ação, que está aqui em cima, está em algum lugar aí, eu vou deixar na descrição também. É importante a gente definir quando aquela implementação vai estar considerada como feita. Em que cenário, em que situação a gente vai falar assim, já fizemos, agora é questão de acompanhamento. Então a gente precisa formalizar isso. Se está ainda um pouco obscuro, pergunte para as pessoas assim, ok, quando a gente vai saber que a fábrica está demarcada? Quando tiver tinta no chão e ela estiver demarcada. Essa é tranquila. Agora, quando a gente vai saber que o sistema está implementado, ou que essa funcionalidade está implementada, ou esse relatório está implementado? E aí, a gente precisa sempre formalizar e escrever isso. Sempre é importante a gente pensar e refletir antes como a gente vai acompanhar. Como a gente vai acompanhar essas implementações? Como a gente vai conseguir fazer o follow-up do progresso dessas implementações? As coisas estão andando ou não? Está indo bem ou não está? Ou está atrasado? Quantos % a gente deveria ter concluído nessa data, nessa semana? Então é sempre importante a gente refletir e definir alguma metodologia para fazer o acompanhamento. E aí, claro, não tem como reforçar isso suficientemente, mas é importantíssimo a gente sempre estar presente. Por quê? Porque muitas vezes a gente definiu, a gente fez tudo certo, só que como a gente não estava presente, as pessoas não entenderam, as pessoas se deixaram cair no vale do desespero e elas implementaram, deu 1, 2 horas, elas falaram, não, isso aqui não tem jeito, vamos voltar atrás. Mas é porque quem estava junto não tinha esse panorama total do projeto. Então é importantíssimo você estar presente. Eu lembro uma vez que eu rodei esse ciclo de Mike todo, implementei uma solução. Eu tinha programado para estar junto, mas eu não pude estar junto. As pessoas começaram a rodar e logo elas falaram, não, isso aqui é impossível e etc. Não ficou legal, não ficou bom, vamos voltar atrás. Então foi uma implementação aí de meia hora que realmente foi um desastre. Então a minha recomendação é o seguinte, se você não conseguir estar presente, você que pensou, você que obteve esses alinhamentos, você que redigiu o relatório A3, fez a fase medir e mapear, fez a fase de analisar. Se você não puder estar presente, adia a implementação.
esteja presente. Isso aí garante que as coisas vão fluir muito melhor e que você vai conseguir remover os obstáculos caso eles se apresentem. Porque é muito provável que eles se apresentem. E aí, você estando lá, estando presente, com essa formalização por escrita, confia no planejamento. Dê tempo ao tempo para as pessoas entrarem naquele vale do desespero, aceitarem o novo projeto, entender quais são os problemas, revisar se for preciso alguma coisa pequena, mas passe daquilo logo. Então, dê tempo ao tempo, né? Isso aí é importantíssimo, né? Confia no planejamento. Você pensou, você refletiu quando estava tudo tranquilo, não estava na batalha, no campo de batalha. Então, agora você tem o seu plano, segue com ele pelo menos 1 ou 2 semanas. E aí você vai continuamente acompanhar, vai continuar presente, vai continuar revendo. E se precisar mudar, você vai mudar alguma coisa. Isso é natural. Mas não vai ser aquela perda de tempo de, não, isso aqui não deu nada certo, vamos voltar para o processo anterior. Então confia no planejamento, vai com calma que as coisas vão se assentar. Então, fazendo essas etapas, planejando, fazendo os eventos Kaizen certinho, estando presentes, formalizando, é muito difícil que as implementações não saiam bem. Reforçando que o DMAIC é uma estrutura de etapas. Então, se você chegou na implementação correndo, muito provavelmente o seu analisar não foi tão bem feito, o seu medir e mapear não foi bem feito, o seu definir talvez não seja bem feito. E isso tudo vai gerando uma cascata até que chega na implementação e começa a engargalar as coisas e começa a não sair do lugar. Então, passe essas etapas todas do DMAIC com calma, e você vai chegar na implementação com muito mais tranquilidade. Tá bom? Fico por aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido bom para vocês, que tenha ajudado aí com relação à implementação. E não deixe de ver o vídeo que eu falei sobre o plano de ação aqui nos comentários. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.